Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 12, que diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, ore, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, do que podeis antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, ore, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Uma pessoa que não é crente, a pessoa, ela é evangelizada por alguém prega a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, os mandamentos de Deus para essa pessoa, e essa pessoa concordando com a palavra de Deus que foi pregada para ela, essa pessoa aceitando obedecer a palavra de Deus que foi pregada, os ensinamentos de Jesus que foi pregado para essa pessoa já marca o dia do batismo. E essa pessoa vai até o rio, aonde essa pessoa ela é batizada. E aí essa pessoa, ela está batizada, essa pessoa já está obedecendo os mandamentos de Deus, essa pessoa passa a ser um filho de Deus, A mulher passa a ser uma filha de Deus, o homem passa a ser um filho de Deus, porque obedece a palavra de Deus com amor. Mas aqui a palavra de Deus está falando. Aquele crente que está servindo a Deus, que está obedecendo a Deus, aquele crente que prega a palavra de Deus, aquele crente que é usado por Deus nas profecias, nos milagres, aquele crente que em nome de Jesus Cristo ele ora e os enfermos são curados, os endemoniados são libertos. Aquele crente ele tem que tomar cuidado para ele não cair na fé. Aqui a palavra de Deus diz que sobre a vida do crente vai vir tentação. O crente vai ser tentado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi tentado pelo diabo lá no deserto.
E nós que somos crentes, não será diferente, porque nós não somos melhores que o nosso Mestre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi tentado, e nós também seremos tentados. Só que Jesus Cristo, Ele venceu a tentação. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele venceu a tentação, obedecendo a palavra de Deus, sendo fiel ao Pai dele, que é Deus. O diabo tentou Jesus de várias maneiras, para que Jesus caísse na tentação do diabo e servisse ao diabo. Mas Jesus não aceitou ser um servo do diabo. Jesus Cristo continuou ali sendo fiel ao Pai dele, que é Deus. Jesus Cristo escolheu continuar sendo um filho de Deus, obedecendo a Deus, fazendo o que o Pai dele, Deus, disse para ele fazer. E assim também tem que ser a vida do crente. O diabo, ele oferece várias coisas para o crente. O diabo oferece adultério. O diabo oferece ganho de dinheiro fazendo coisas erradas, né? Quantos crentes, né, que eram fiéis a Deus, obedeciam a Deus e até pregavam contra o adultério, mas hoje eles estão no adultério. Quantos crentes que estão ganhando dinheiro fazendo coisas erradas? Quantos crentes que estão roubando, matando e destruindo, fazendo as obras do diabo? Mas quando eles batizaram, eles não faziam isso, eles serviam a Deus. Mas eles não tomaram cuidado, eles não vigiaram. Aqui, na segunda carta, aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, muitas vezes a pessoa batiza e ela fala assim: olha, eu já estou livre do diabo. O diabo, ele não tem poder sobre mim. Mas a palavra de Deus diz que o diabo, ele anda em derredor, buscando qual crente que ele vai derrubar, né? A palavra também de Deus também nos diz para a gente não dar lugar ao diabo. E o diabo, ele começa a oferecer coisas pecaminosas para esse crente. O diabo começa a falar para esse crente que o pecado é bom, que o pecado vai trazer coisas boas para a vida daquele crente. Mas a palavra de Deus também nos ensina, Jesus Cristo nos ensinou, que o diabo é mentiroso e é pai da mentira. A palavra de Deus nos diz que não existe verdade no diabo, ele só fala mentiras. Quantos crentes que o diabo falou para ele que o adultério era bom? Quantos crentes que o diabo falou para eles que a prostituição era coisa boa? Quantos crentes que o diabo falou para eles que ganhar dinheiro fazendo coisas erradas era bom, que eles iam ficar ricos? E quantos crentes que caíram na conversa do diabo e hoje estão sofrendo? Muitas vezes as pessoas passam e falam: mas aquela pessoa não era crente? Olha a situação que essa pessoa está. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, né?
aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8: sede sóbrios, vigiai. Então o crente ele tem que vigiar. O crente ele tem que vigiar na oração, ele tem que vigiar no jejum, ele tem que vigiar lendo a palavra de Deus, ele tem que vigiar frequentando as reuniões, os cultos na casa de oração. Eles têm que estar sempre ali estudando a palavra de Deus. Porque como que o crente vai resistir ao diabo se ele não conhece a palavra de Deus? Quantos crentes que iam orar no monte? Quantos crentes que oravam tanto, mas não conheciam a palavra de Deus? Não davam valor à palavra de Deus? Quantos crentes que eram chamados crentes de oração, mas eles não procuravam conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Aí um dia o diabo tentou eles e eles caíram. Porque não adianta nada o crente orar, jejuar e não obedecer os mandamentos de Deus, e não usar as roupas que Deus quer que ele use, e não falar as palavras que Deus quer que ele fale, e não obedecer os ensinamentos de Jesus. Do que adianta um crente viver na oração e no jejum e depois falar mentira, enganar os outros? Não adianta nada. A palavra de Deus diz que quando o diabo apareceu para Jesus, Jesus estava orando e jejuando, mas só que Jesus estava também obedecendo ao Pai dele, que é Deus. E quando o diabo tentou Jesus ele venceu o diabo com oração, com jejum e com a palavra de Deus que Jesus pregava e que Jesus obedecia. Jesus pregava a palavra de Deus, mas ele também obedece a palavra do Pai dele, que é Deus. E quantos crentes que até pregam a palavra de Deus, mas não obedecem a palavra de Deus? Judas Iscariotes foi um pregador da palavra de Deus. Foi um homem que Jesus deu poder para ele curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Só que a palavra de Deus diz que Judas Iscariotes, ele não vigiou, ele deu lugar ao diabo na vida dele. Judas Iscariotes começou a roubar, a trair, e a matar e a destruir. E ele não foi salvo, mesmo ele sendo um apóstolo de Jesus. Hoje muitas pessoas pensam que já estão salvos porque são pregadores da palavra de Deus, são cantores na igreja, são instrumentistas na igreja, são evangelistas. Quantos crentes que pensam que estão salvos só porque passam profecias, oram por revelação? Mas se esse crente não obedecer a Deus, se esse crente não fizer o que Deus manda, se esse crente não fizer o que Jesus Cristo ensinou para fazer, esse crente ele vai ser condenado, ele não vai ser salvo. Porque os dons do Espírito Santo não salvam as pessoas que as têm. Somente oração e jejum não salva ninguém. O crente tem que orar, tem que jejuar, tem que obedecer a Deus também, na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de viver. Aqui em Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 9, diz: ao qual resistir firmes na fé. Então a pessoa tem que resistir ao diabo. Quando o diabo vier oferecendo um pecado para a pessoa, dizendo que é bom, a pessoa tem que falar: eu vou continuar servindo a Deus,
eu vou continuar servindo a Cristo. Em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, ore, não caia. Nós que servimos a Deus, nós temos que vigiar, orar e obedecer a Deus e sermos fiéis a Deus, para que a gente não venha cair. O crente, ele não pode ficar ali sossegado, dizendo, agora eu sou crente, eu tenho dons do Espírito Santo, eu oro, eu profetizo, eu não vou cair. O crente, ele tem que estar ali obedecendo a Deus também. Quando o diabo aparecer, oferecendo as mentiras, os pecados, a prostituição, o adultério, aquele crente tem que rejeitar tudo isso e tem que dizer, vai-te, Satanás, porque eu vou continuar servindo a Deus. Vai em nome de Jesus Cristo, porque eu vou continuar sendo fiel a Deus. Eu não vou aceitar o adultério na minha vida, eu não vou aceitar mentira, eu não vou falar mentira, eu vou continuar servindo a Deus, falando a verdade, eu vou continuar usando as roupas que Deus quer que eu use, né? Porque muitas vezes, quantos crentes que eles caíram, o diabo falou, mas está calor, usa pouca roupa, porque está calor, e aquele crente falou, não, eu vou usar, e aquele crente começou a usar as roupas que o diabo queria que ele usasse, e caiu, o crente caiu. Mas aquele crente que ele está firme com Deus, ele está vigilante, ele está vigiando. Se o diabo disser para ele falar mentira, ele não vai falar mentira, ele sempre vai falar a verdade. Se o diabo falar para ele usar roupas mundanas, ele não vai usar roupas mundanas, porque ele serve a Deus. Quando o diabo falar para ele se prostituir, ele não vai se prostituir, porque ele é fiel a Deus. Ele vai resistir ao diabo. Aqui, no verso 13, em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus, ele não deixa o diabo tentar um crente, além do que aquele crente pode suportar. Então, quando um crente cai, a culpa é daquele crente que caiu. Por quê? Porque Deus, ele já deixou o escape. E o que é o escape que Deus deu aqui, ó? Esse aqui é o poder que Deus dá para o crente vencer o pecado. Isso aqui é o poder que Deus dá para o crente resistir ao diabo. Alguém pode dizer, mas como que eu posso resistir ao diabo? Está aqui. Obedecendo os ensinamentos de Jesus, que Jesus deixou na Bíblia. Obedecendo os ensinamentos de Deus, que Deus deixou na Bíblia. Seguindo a palavra de Deus, obedecendo a doutrina de Deus. O crente vai vencer. Então Deus, ele nos ensinou hoje que nós devemos tomar cuidado para a gente não cair nas tentações do diabo, para que nós possamos ser salvos, porque a palavra de Deus, ela nos diz, ser fiel até o fim, que eu vou te dar a coroa da vida. Deus diz, Deus, ele só vai dar a coroa da vida para aquele crente que for fiel a Deus até o fim. Não é aquele crente que foi fiel a Deus durante 1 ano, 2 anos, e depois deixou de ser fiel a Deus e passou a fazer a vontade do diabo, não. Mas Deus, ele vai dar a coroa da vida de salvação para aquele crente que for fiel durante toda a vida dele aqui nessa terra.
Porque a palavra, Jesus ele disse que naquele dia vai aparecer muito crente dizendo que profetizava, que pregava, que expulsava demônio, que curava doentes, né? Só que aqueles crentes, eles não eram fiéis a Deus. Aqueles crentes, eles faziam a vontade do diabo. Então Jesus vai falar: eu não conheço vocês. Então não adianta somente ter uma carteirinha de membro. Não adianta somente ter dons do Espírito Santo. O crente tem que obedecer a Deus. O crente tem que obedecer essa palavra de Deus enquanto estiver aqui na terra, para que venha receber a coroa da vida de Deus, que é a salvação. Pregador não escreve o nome de ninguém no livro da vida. Pastor, presbítero, diácono não escreve o nome de ninguém no livro da vida. É somente Deus que escreve o nome de alguém no livro da vida. E só Deus só vai escrever o nome no livro da vida daquele crente que for fiel a Deus enquanto estiver vivo aqui nessa terra. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Vamos estar fazendo a oração para agradecer ao Senhor Deus. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, a tua palavra. O Senhor revelou para nós, Senhor Deus, palavra para o nosso bem, porque o Senhor quer nos dar, Senhor Deus, a coroa da vida. O Senhor quer nos salvar, Senhor Deus. Mas nós temos que obedecer a tua palavra, os teus mandamentos. Nós temos que fazer o que Jesus Cristo, teu Filho, disse para nós fazer, que é a tua vontade, Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe, em nome de Jesus Cristo, a todos que estão vendo esse vídeo, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, na vida de cada um de nós. E eu te agradeço, Senhor Deus, pelo Senhor ouvir as orações que fazemos e pelas respostas que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às nossas orações. Porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.